Muito bem, galerinha, tranquilidade com você. Professor Marques aqui para um exercício em que a gente vai analisar um monte de coisas sobre a cadeia, a estrutura da cadeia, carbonos primários, secundários, carbonos saturados, carbonos insaturados. Tem uma mescla nessa questão. Então fica comigo que depois da vinheta a gente conversa. Muito bem, como eu te disse, vamos nós para uma questão muito interessante que vai envolver um monte de coisa aí que a gente falou já, tá? Então, bora para a questão na tela. Ele coloca aí, ó, a cafeína, que está aqui a formulinha dela, é um estimulante bastante comum no café, no chá, no guaraná, etc. E tem a seguinte fórmula estrutural que está dada aqui abaixo. Sobre a fórmula estrutural da cafeína, marque o que for correto. Sua fórmula molecular é C3H9N4O2. Vejamos. Bom, primeira coisa, a gente está vendo aqui que essa cadeia, ela apresenta uma mescla de cadeia que apresenta a estrutura chamada fórmula estrutural condensada e a fórmula estrutural de bastão, que são esses tracinhos aqui e tal. Como é que a gente analisa isso? Então, vamos lá, deixa eu dar uma relembrada com você, ó. A fórmula condensada, por exemplo, para esse composto, a fórmula condensada dele seria CH3, CH2, CH2, CH3. Como assim, Marcos? Como você sabe disso? Sou formado em Química, né? Brincadeira, mas como é que você saberia isso? Então você tem que lembrar o seguinte, ó. Na ponta de um traço sempre tem carbono. Na ponta de um traço sempre tem carbono. Quando a gente tiver quebrinhas, mudancinha no traço, ali também tem carbono. Então tem carbono aqui, tem carbono aqui. O restante a gente vai completar com hidrogênios. A gente não pode completar com outras ligações como a gente quiser, não. Fórmula de bastão é uma fórmula pronta. Eu só posso colocar os carbonos nos lugares deles e completar com os hidrogênios que faltarem. Como assim hidrogênio que faltar, Marx? Se você analisar esse carbono, ele só faz uma ligação, que é essa aqui. Ou seja, faltam 3 ligações, então na verdade tem 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo uma ligação para o lado esquerdo, uma ligação para o lado direito. Então, ele já faz 2. Se ele já faz 2, então está faltando aqui 2 hidrogênios. Então, eu posso escrever aqui, ó, H2, os 2 hidrogênios que faltam. A mesma coisa acontece para esse carbono, que tem uma ligação aqui para o lado esquerdo e uma ligação aqui para o lado direito. Então, ele já faz 2. Para completar lá a tetravalência do carbono, ele falta nele 2 hidrogênios. E lá na ponta, ele só faz uma ligação. Então, está faltando ou estão faltando 3 hidrogênios. Beleza? Vamos olhar esse outro caso aqui, ó. Aqui de baixo. Então, na ponta de traço tem carbono, ponta de traço tem carbono, ponta de traço tem carbono. Nas quebrinhas tem carbono. Belezeira? O resto você vai completar com hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 2 ligações. Ele faz uma dupla. Faz 2 ligações. Para completar as 4, faltam 2. Então, quer dizer, tem 2 hidrogênios aqui. Mesma coisa para este carbono aqui, ó. Ele tem uma dupla, então são 2 ligações aqui, e tem uma ligação para a direita. Portanto, ele faz 3 ligações. Logo, aqui tem 1 hidrogênio escondidinho nesse carbono, tá? Ah, Marcos, eu podia ter escrito de uma outra forma? Podia. Eu vou mostrar nesse carbono aqui como é que você poderia ter escrito, ó. Então, esse carbono que eu estou destacando aqui, ó, ele tem 3 ligações. Então, uma para a direita, uma para a esquerda, uma para baixo. Então, falta uma. Você pode escrever assim se você quiser, ó, tracinho H, ligação simples H, pode ser. O carbono de baixo faz uma ligação. Então, faltam 3 para ele completar a tetravalência. Mesma coisa o carbono aqui do cantinho, que faz uma ligação, então faltam 3. Beleza? Legal. Vamos nesse composto aqui de cima agora, ó. Dá uma olhadinha aqui. Aqui, ponta de traço tem carbono, quebrinha tem carbono, ponta de traço tem carbono. Agora eu preciso chamar sua atenção para uma coisa aqui, ó. Como é que é possível eu estar indo de uma ligação tripla, de repente ela muda para simples? Só pode acontecer isso se tiver um carbono aqui, ó. Então, quando você tiver uma mudança de ligação, tipo essa daqui, ó, tripla ligação, de repente simples, tem que ter um carbono ali no meio, senão não tem como mudar essa ligação, tá? Daí o resto você completa, ó. Esse carbono aqui, ó, já faz 3, a tripla, então falta 1. Esse carbono vermelho já faz as 4, e faz a tripla para um lado e a simples para o outro, beleza?
Legal. Esse carbono aqui, ó, ele faz duas. Uma para um lado, uma para o outro. Lado esquerdo e lado direito. Então, faltam dois. Você pode tanto escrever ligação H, ou simplesmente marcar do ladinho dele aqui, ó, H2. E o carbono aqui de baixo faz uma ligação, então está faltando mais 3. Beleza? Então, com essa relembrada aí da questão da fórmula de traços ou fórmula de bastão, vamos voltar aqui, ó. Ele vai fazer várias afirmações. Então, antes da gente analisar as afirmações dele, vamos analisar a estrutura total do negócio aqui. Então, ó, sempre que eu tiver na ponta de traço, ou melhor, sempre que eu tiver uma ponta de traço, lá eu tenho um carbono. Só que veja que na ponta dos traços, ó, ele já colocou os carbonos que ele queria. Na ponta do traço, ele já colocou o carbono, certo? Então, eu não preciso pôr. Então, eu só vou cuidar das quebrinhas, ó. Você está vendo que aqui tem uma quebrinha? Então, tem carbono. Aqui, também uma quebrinha, onde eu estou destacando com a setinha para você. Então, tem carbono. Aqui, nessa quebrinha aqui, ó, tem carbono. Aqui, nessa quebrinha que eu estou destacando aqui, tem carbono também. Aqui, ó, nessa quebrinha, tem carbono. Mais algum lugar, mais alguma quebrinha que eu não percebi? Não. Beleza. Então, vamos analisar as afirmações. A primeira, sua fórmula molecular é C3H9N4O2. Eu nem preciso montar tudo para ver que não é. Porque, olha só, se você analisar o número de carbonos, ó, ele tentou te pegar nessa ideia de que você contasse só os carbonos que você está vendo. Aí sim daria C3. Mas, na verdade, quantos carbonos tem? Os 3 que são óbvios, mais aqueles que você encontrou, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem C8. C8H quanto? Olha só, quantos hidrogênios a gente vai ter? Aí a gente tem que tomar o cuidado de ver se tem carbono com hidrogênios escondidos. E eu vou pedir para você analisar esse carbono aqui, ó. Dá uma olhadinha nele. Ele faz uma ligação dupla com o N lá embaixo e faz uma ligaçãozinha simples aqui do outro lado. Ele faz 3. Ou seja, está faltando um hidrogênio que está escondido aqui, ó. Então, no fim das contas, quantos hidrogênios a gente tem nesse composto? Tem 3 aqui, com mais 3 são 6, com mais 3 são 9, com mais esse aqui 10, porque os demais carbonos já estão tudo com 4 ligações, tá? Então, H10, ok? Daí o N tem quantos? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Uma dica que eu te dou é que você dê uma marcação no átomo que você está contando, senão você não sabe se já contou ou não, vira uma bagunça, tá? Então, N4 e os oxigênios tem quantos? Tem esse aqui de cima, eu vou dar um tiquezinho nele, tem esse aqui, eu vou dar um tiquezinho nele também. Então, O2. Essa é a fórmula dele e não tem nada a ver com o que ele falou na letra A. Portanto, não é a alternativa A. Beleza, vamos dar uma olhada lá na E. C8H10N4O2. Opa, bacana, hein? Tá batendo com a formulinha que a gente chegou. Agora vamos ver o que mais. Apresenta 2 carbonos secundários. Ah, então a gente tem que classificar os carbonos. Tá, vamos dar uma limpada nessa bagunça aqui, ó, para a gente observar um pouquinho melhor, tá? Essa classificação dos carbonos aí. Então, vou dar uma limpadinha aqui, tá? Então, vamos lá, vamos limpar, apagar essa bagunça, para a gente ver onde que tem carbono primário, secundário, terciário, essa coisa toda aí, tá? Beleza. Pronto, dado uma limpada, apaguei até carbono que não era para apagar, que estava aqui. Beleza. Carbono secundário é o que ele fala para nós aqui, ó. Ele fala que tem 2 carbonos secundários. Vamos dar uma olhadinha. Vamos classificar. Esse carbono que eu estou marcando para você não tem vizinhos, então a gente chama de primário. Esse carbono que eu estou destacando não tem carbono vizinho, então também é primário. Esse carbono que eu estou destacando não tem vizinhos. Como assim, Marcos? É nitrogênio, não tem carbono ligado nele, então esse cara é primário. Esse carbono que eu estou destacando não tem vizinho, é primário. Esse carbono que eu estou destacando aqui, ó, se você olhar para um lado é o nitrogênio, não conto isso. Para cima é carbono, então ele tem um vizinho carbono, então esse cara é primário. Vamos olhar esse aqui que eu estou destacando aqui com a setinha, ó. Então, ele não tem carbonos vizinhos, então também vou chamá-lo de primário. Olha esse outro carbono que eu indiquei com a seta. Tem um carbono vizinho,
então primário. Se você analisar esse carbono que eu estou marcando com a setinha agora, tem carbono para cima, à esquerda e para baixo, certo? Para cima, à esquerda e para baixo. Tem dois vizinhos. Então, esse cara é secundário. Então, note que você tem como carbonos primários 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Primários você tem 7 e secundários só tem esse aqui, ó, só tem um secundário. E lá na E, onde bate a fórmula molecular, não bate a ideia do número de carbonos, tá? Ele não tem 2 carbonos secundários, ele tem apenas 1. Então, não é essa alternativa E, não. Certinho? Cuidado com ela. Depois, na B, não apresenta carbono secundário. A gente já viu que tem 1, não é ela. O número de carbonos insaturados é o dobro dos saturados. O que é carbono insaturado e carbono saturado? Qualquer carbono que só chegar a ligação simples nele, a gente chama ele de saturado. Qualquer carbono que chegar uma ligação dupla ou chegar uma ligação tripla nele, a gente chama ele de insaturado. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem seriam os saturados, Marx? Ó, esse carbono só tem ligações simples chegando nele. As dos 3 hidrogênios mais a que ele faz com N. Então, esse cara é saturado. Esse carbono aqui, ó, só ligação simples, saturado. Esse carbono aqui, ó, só ligação simples. Beleza? Agora, o resto, esse carbono aqui, ó, tem uma dupla com oxigênio, insaturado. Esse tem uma dupla com o carbono de baixo, insaturado. Esse aqui também tem dupla, insaturado. Esse aqui também tem dupla, insaturado. Certinho? Então, você tem como insaturados, e esse aqui também que eu não destaquei, ó, 5. Certinho? Então, insaturados, a gente tem 5 carbonos. E saturados, a gente tem 3 carbonos. O que ele fala na alternativa ali para nós? Ele diz que o número de carbonos insaturados é o dobro dos saturados. É? Não, não é. Então, também não é esta resposta, o que nos leva somente à alternativa D, em que ele fala que você tem 7 carbonos primários e um secundário, como a gente já tinha visto aqui, ó, tá? A gente já podia ter terminado rápido o exercício, mas eu quis usar para falar sobre esse lance de carbono saturado e insaturado. Maravilha? Espero que você tenha pego essas ideias. Qualquer coisa, conte comigo, você sabe onde me encontrar. Goodbye! Como eles dizem lá